Fala pessoal, boa tarde. Marcos aqui da Imunes. No vídeo de hoje aqui a gente vai analisar um COI disponível lá na XP, né? A ideia aqui desse vídeo não é falar o que é um COI em si, tá? A ideia é analisar a estratégia por trás do COI e dar a nossa opinião aqui para ver se faz sentido, se vale a pena ter esse tipo de estratégia na carteira ou não, tá? Então, o COI que a gente vai analisar hoje aqui é o Jumpnote Eurostoxx 50, tá? É um COI que ele traz acesso ali ao índice europeu das 50 maiores ações da Europa, das 50 maiores companhias da Europa, tá? Ele tem retorno mínimo, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, o retorno mínimo dele é 47,5, né? E o prazo dele é de 3 anos, tá? O COI ele vai começar agora dia 19/10, né? E vamos aqui ao que interessa e vamos ver como que funciona, tá? Então, como que é a estrutura dessa operação aqui? Você contrata uma taxa mínima na hora da, da contratação do COI, tá? Essa taxa mínima aqui, ela vai variar, segundo a XP, entre 47,5 e 54,5, tá? A ser definida na data de início, então lá no dia 19/10, que vai definir qual que vai ser essa taxa mínima, tá? Ele tem um vencimento lá em 2021, então o COI aí de 3 anos, né? O emissor é o BNP Paribas, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o banco, né? Porque esse tipo de operação aqui, ele não tem o fundo garantidor de crédito. E vamos lá ver como que funciona, tá? Então, uma vez que você contratou essa operação, vai definir ali uma taxa mínima, né? Seja ela de 47,5, né? Ou 54,5, vai ficar nesse intervalo aqui, né? E aí vai funcionar da seguinte forma: caso a variação do índice tenha uma queda da onde a gente contratou até o final, o investidor ele fica aqui com o capital garantido, certo? Se a gente tiver uma alta menor do que a taxa fixa, então, por exemplo, suponha que a gente contratou ali 51% lá no dia 19/10, quando o COI iniciou, né? E o índice nesses 3 anos subiu 47%. Você vai ter a taxa fixa, ou seja, você vai ganhar ali os 51%, tá? Agora, se a alta for maior que a taxa fixa, suponha que a gente contratou uma taxa fixa ali de 51% e durante esses 3 anos, sei lá, o índice estourou, foi para 60%. Você vai ganhar a alta mais o capital, tá? Então, ele não tem limite de alta nessa operação, tá joia? A princípio aqui parece uma operação bacana, tá? Porque ele consegue ali te prefixar ali uma operação com uma rentabilidade mínima, né? Se a gente pegar ali os 47,5, que seria uma, o intervalo mínimo ali, a banda mínima, né? E dividir ao longo dos 3 anos ali, a gente está falando algo em torno de 15,8 ao ano, é muito bom uma taxa dessa, só que a gente tem que ficar esperto naquilo que pode acontecer com o índice, tá? E se a gente for olhar, por exemplo, o índice europeu, né? A gente vai ver que é um índice que ele está bastante esticado já, né? Se a gente for pegar o estoque 50, tá? Nesse ano, o índice está se desvalorizando em 6,5%, algo em torno disso, né? E as perspectivas lá para a Europa, na nossa opinião, não são nada boas, né? Você tem ali um, o Brexit, né? Você tem ali o Reino Unido deixando a União Europeia, você tem ali os problemas com a Itália, que estão começando a ficar um tanto quanto perigoso, né? A gente tem a normalização da política monetária. Se você for tem como ideia ali, se você for analisar, a Europa ali passou mais do que 8 anos com taxa de juros a zero, né? E agora eles estão começando a tirar os estímulos, então precisa entender ali como que essas empresas vão ser impactadas. No meu ponto de vista, vai ser um ambiente muito difícil, tá? Muito difícil, devido ao endividamento também do pessoal na zona do euro. Enfim, existe uma série de fatores ali que jogam contra uma possível valorização do índice, tá? Eu particularmente acredito que esse tipo de operação nos próximos 3 anos tem uma probabilidade muito grande de ficar o quê? Com o capital investido, tá? Por mais que a gente contrate ali uma taxa mínima, a taxa mínima só vai incidir se o índice
ficar abaixo, ficar acima, né, daquilo que a gente contratou, né? Então, na minha cabeça existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Tá? Para vocês terem uma ideia aqui, eles têm uma simulação, né? Então suponha que você contratou ali no dia 51% de taxa fixa, tá? Então se o índice ficar no 0 a 0, você vai receber 0. Se o índice subir 2, né, aquele intervalo entre o que o índice subiu e o que você contratou, você ganha a taxa. Se ele subir 10, você ganha a taxa. Se subir 50, você ganha a taxa. E acima de 51, aí sim você ganharia o que o índice subir. Tá? Na minha cabeça, a gente tem um potencial muito grande de ficar por aqui, tá? Entrando agora, eu acredito que nos próximos 3 anos, todas as economias ali, principalmente as desenvolvidas, que passaram por um grande período de taxa de juros a zero e agora estão experimentando um aumento de taxa de juros, eu acredito que o mercado de ações vai sofrer bastante. Então, existe uma probabilidade muito grande de após o dia 19/10, nos próximos 3 anos ali, você ter uma rentabilidade negativa. E se isso acontecer, você tem o quê? Somente o capital garantido. Tá joia? Então, dá uma olhada nisso. Tá? Ah, outra coisa importante, o emissor é o Paribas, né? Não sei se vocês sabem, mas o Paribas ali é um banco um tanto quanto suspeito ali na zona do euro, tá? Tem uma grande exposição ali em Turquia, né? Existe uma preocupação muito grande com a solidez ali desse tipo de operação, tá? Do banco em si. Então, tem que ficar esperto também, porque, como a nota aqui mesmo diz, o risco de crédito do emissor não é garantido pelo FGC, tá? Então, muito esperto com isso daqui também. Então, assim, ó, no final das contas, na minha opinião, eu acho que apesar do chamariz ali da taxa fixa garantida, eu ficaria de fora, eu não recomendo, tá? Eu acho que a probabilidade de dar capital garantido para esse tipo de operação aqui é muito grande, devido ao quê? Devido ao cenário altamente desafiador para as bolsas dos países envolvidos daqui para frente. Tá joia? Nos próximos vídeos aí, a gente vai voltar a analisar outros COIs, tá? Outras operações disponíveis lá na XP e dar a nossa opinião aqui também. Ah, se você quiser bater um papo, nosso link aí de contato tá embaixo na descrição do vídeo, tá? Antes de falar com o seu assessor, antes de falar com o seu gerente de relacionamento, marca um bate-papo com a gente. A gente está fazendo ali a consultoria online também, via Skype, tá? Então a gente consegue te atender independente da região, tá? E é bacana você ir munido de informação para a reunião ali com o seu assessor, com o seu gerente de relacionamento, para você entender um pouquinho mais e também ficar esperto ali naquilo que eles podem te oferecer ou não, para conseguir analisar se faz sentido para ti. Tá joia? Grande abraço, boa noite aí para todo mundo. Valeu!